Victor ouviu a batida na porta como um estrondo que atravessava o silêncio pesado da mansão. Aquele som, tão simples, parecia um trovão numa tempestade que ele não sabia que existia. O ar frio do fim de tarde entrava pelas frestas, carregando o cheiro úmido da terra e folhas mortas, misturado ao aroma antigo do chão encerado, um cheiro que ele conhecia tão bem que já fazia parte da sua pele. Sua casa, seu céu e seu inferno particular, onde o luxo gelado era um manto que escondia as cicatrizes invisíveis de uma vida construída com mãos calejadas e coração fechado. Quando a porta se abriu, o mundo de Victor se partiu em silêncio. Ali, parado na soleira, estava um menino pequeno, com roupas gastas e olhos que guardavam histórias que ele não tinha coragem de imaginar. O olhar daquela criança era uma faca que cortava mais fundo que qualquer riqueza ou poder que ele acumulou. Um olhar que dizia abandono, medo e uma esperança tão frágil que parecia prestes a se desfazer no ar gelado do outono. Victor sentiu uma dor que se infiltrava na pele, que se espalhava pelos ossos, tornando-se parte do seu sangue. A presença daquele garoto era um ferimento aberto, uma ferida que ele não sabia que carregava até aquele instante. O silêncio entre eles era denso, carregado de perguntas que não tinham respostas fáceis. O que um menino tão pequeno poderia querer de um homem que tinha tudo e ainda assim se sentia vazio como um poço sem fundo? A mansão, com seus corredores longos e sombras pesadas, parecia respirar junto com ele, cada estalo da madeira um lembrete da solidão que o cercava. Aquele menino, com as mãos sujas e o corpo magro, era um espelho que refletia cada medo enterrado, cada esperança sufocada. Victor se viu preso entre o desejo de afastar aquela dor e a necessidade desesperada de entender o que ela significava. Ele não sabia se era culpa, se era medo, ou se era a última fagulha de humanidade que ainda pulsava em seu peito. O menino não disse nada, mas sua presença falava alto demais para ser ignorada. Era uma pergunta que queimava no silêncio. O que uma vida tão frágil poderia querer de alguém que construiu muros tão altos que nem ele mesmo conseguia atravessar? Victor sentiu o peso daquela pergunta como uma âncora que o puxava para baixo, para um abismo que ele temia enfrentar. Aquele instante era um limiar, um ponto onde tudo que ele conhecia podia desmoronar ou se transformar. O menino, com seu olhar que parecia carregar o mundo, era um convite e uma ameaça, um enigma que ele não podia decifrar, uma ferida que não queria cicatrizar. O silêncio entre eles ficou tão espesso que parecia sufocar, carregado de possibilidades e medos que se entrelaçavam, como as sombras que dançavam nos corredores. Victor sabia que aquela visita inesperada não era um acidente, mas o começo de algo que ele não estava preparado para enfrentar, algo que poderia libertá-lo ou destruí-lo. E ali, naquele instante congelado pelo outono cinzento, a pergunta ficou no ar, cortando o ar como uma lâmina. O que aquele menino queria dele? A resposta, ele sabia, não viria fácil. E talvez, no fundo, ele temesse até mesmo encontrá-la. Victor sentiu o peso daquela pergunta como uma âncora que o puxava para baixo, para um abismo que ele temia enfrentar. Aquele instante era um limiar, um ponto onde tudo que ele conhecia podia desmoronar ou se transformar. O menino, com seu olhar que parecia carregar o mundo, era um convite e uma ameaça, um enigma que ele não podia decifrar, uma ferida que não queria cicatrizar. O silêncio entre eles ficou tão espesso que parecia sufocar, carregado de possibilidades e medos que se entrelaçavam como as sombras que dançavam nos corredores. Victor sabia que aquela visita inesperada não era um acidente, mas o começo de algo que ele não estava preparado para enfrentar, algo que poderia libertá-lo ou destruí-lo. Ele deu um passo hesitante para dentro da casa, o chão de madeira rangendo sob seus pés,
como se a própria casa protestasse contra aquela presença. O menino não falou, apenas levantou uma mão trêmula e apontou para o bolso do casaco surrado. Victor, com o coração apertado, tirou um envelope amarelado que guardava no bolso interno do paletó. O envelope parecia tão fora de lugar naquele cenário de luxo e abandono como uma cicatriz aberta no meio da pele. "É seu", disse o menino, a voz rouca e baixa, carregada de uma tristeza que parecia vir de muito longe. Victor abriu o envelope com dedos que tremiam, sentindo o frio daquelas folhas de papel que pareciam carregar o peso de uma vida inteira. Eram fotos antigas, amareladas pelo tempo, imagens que mostravam um homem jovem, sorridente, ao lado de uma mulher e uma criança pequena. O menino, o próprio menino que agora estava ali, parado na soleira da porta, como um fantasma do passado que ele jamais quis enfrentar. O choque foi tão intenso que Victor sentiu o mundo girar, a sala escurecer e uma dor lancinante atravessar seu peito. Ele reconheceu a mulher nas fotos. Era sua ex-mulher, Clara, que ele acreditava ter perdido para sempre. E o menino não era um estranho. Era seu filho, desaparecido há anos. Um segredo enterrado sob camadas de silêncio e vergonha. Por quê? Por que você sumiu? A voz de Victor saiu quase um sussurro, quebrada pelo choro contido. O menino desviou o olhar, a máscara de coragem desmoronando. Não foi só eu que desapareci, pai. Você também. Sumiu quando mais precisei de você. Eu esperei. Esperei até não poder mais. Victor sentiu o chão desabar sob seus pés, o ar faltar em seus pulmões. Tudo que ele construiu, todas as mentiras que contou a si mesmo, desmoronavam naquele instante. A verdade, nua e crua, queimava como fogo no peito. Ele não era o homem que imaginava ser. Era um homem que fugiu, que abandonou o próprio sangue, que viveu na sombra de um passado que tentou apagar. Mas antes que pudesse responder, o menino tirou do bolso uma pequena caixa de madeira, delicada e antiga, e a abriu diante dele. Dentro, um relicário com um pendente, o mesmo que Victor usava quando jovem, um símbolo de um pacto que ele jurou nunca quebrar. Isso é seu, pai, e eu vim buscar o que é meu por direito. A voz do menino agora tinha uma determinação que cortava como uma faca. Victor sentiu o mundo desabar. Aquele menino não era apenas seu filho perdido, era o guardião de um segredo que poderia destruir tudo o que ele conhecia, e talvez também a chave para sua redenção. Mas, no fundo, uma dúvida cruel se instalou. E se ele não estivesse preparado para o preço dessa verdade? E se, ao abrir essa porta, ele estivesse condenando a si mesmo a um inferno ainda maior? O silêncio voltou a reinar, pesado e sufocante, enquanto a chuva começava a tamborilar nas janelas da mansão. Lá fora, o outono chorava, e dentro dela, Victor sabia que nada jamais seria igual. A ferida estava aberta, pulsando, e a única certeza era que o passado, agora, vinha atrás dele, implacável, imortal e faminto. Victor sentiu o peso daquela caixa de madeira como se segurasse o próprio coração nas mãos. Aquele relicário, tão pequeno e frágil, parecia carregar o peso de séculos, de promessas e traições enterradas no silêncio. Ele olhou para o menino, para aquele rosto marcado pela dor e pela espera, e por um instante, tudo que ele conhecia se desfez como fumaça no vento. Mas então, algo aconteceu. Um estalo seco, vindo do corredor escuro atrás dele. Victor se virou, o corpo tenso, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. A porta da biblioteca se abriu lentamente, revelando uma figura que ele jamais esperava ver ali. Clara entrou, mas não como a mulher das fotos, não mais a esposa amada, nem a mãe distante. Seus olhos, antes suaves, agora brilhavam com uma frieza cortante, uma luz que não era humana. Ela segurava nas mãos um envelope grosso, cheio de documentos, e sua voz saiu como um sussurro venenoso.
Vocês acham que eu não sabia? Que eu deixaria vocês dois brincarem de reencontro sem que eu soubesse de tudo? Ela caminhou até o centro da sala, cada passo ecoando como um martelo batendo em ferro quente. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés. A mulher que ele amou, a mulher que ele acreditava ter perdido, estava ali, mas não era a Clara que ele conhecia. Era uma outra coisa, um monstro vestido de gente que guardava segredos mais sombrios do que ele jamais imaginou. Esse menino não é seu filho, Clara continuou, com um sorriso que gelava a alma. Ele é uma peça no meu jogo, um fantoche que eu criei para puxar você para fora da toca, para fazer você pagar por tudo que me fez sofrer. O menino arregalou os olhos, a máscara de coragem desmoronando em segundos. Victor sentiu um nó se formar na garganta, uma mistura de raiva, medo e uma dor que rasgava a pele por dentro. Você mentiu para mim, ele disse, a voz rouca, quase um grito preso. Tudo foi mentira? Clara assentiu, como se aquela confissão fosse um troféu. Você nunca foi um pai para ele. Nunca foi um marido para mim. Você destruiu tudo, e agora eu vou destruir você. Nesse instante, a casa pareceu tremer, como se as paredes absorvessem aquela traição e a transformassem em um terremoto silencioso. Victor olhou para o menino, que agora chorava, não de esperança, mas de desespero. A ferida que ele pensava que estava aberta, agora se escancarava, sangrando uma verdade que queimava mais que qualquer cicatriz antiga. E então, como se o destino quisesse cravar a faca ainda mais fundo, Clara tirou do envelope um documento, uma certidão de adoção, assinada por ela, que mostrava que o menino nunca foi filho de Victor, que ele, na verdade, era um órfão que ela havia usado para manipular ambos, para manter Victor preso em um jogo de culpa e mentira. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aquele menino, aquela dor que parecia tão real, era uma mentira, uma armadilha que Clara criou para destruí-lo de dentro para fora. Mas no fundo, uma voz sussurrava, uma dúvida que rasgava sua alma. E se, mesmo assim, aquele menino fosse tudo que ele tinha de verdade? E se a mentira fosse a única coisa que ainda podia salvá-lo do vazio que ele carregava? A chuva lá fora aumentou, batendo nas janelas com a fúria de um mundo que desabava. E dentro daquela mansão, onde luxo e abandono se misturavam, Victor soube que sua vida jamais seria a mesma, que o inferno que ele temia enfrentar estava apenas começando e que, dessa vez, ele não teria para onde fugir. Victor permaneceu imóvel, o relicário pesado como uma pedra de gelo no bolso do paletó. A chuva martelava as janelas, um tamborilar frenético que parecia anunciar um desastre iminente. Clara o encarava, a frieza em seus olhos cortando o ar como uma lâmina afiada. O menino, agora um estranho para ele, soluçava silencioso no canto da sala, um espectro de esperança despedaçada. Mas então, o inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Victor estremeceu e um estalo profundo ecoou pelas paredes da mansão, como se o próprio alicerce da casa estivesse se rachando. Um silêncio mortal caiu sobre o ambiente, pesado e sufocante. Clara recuou, os olhos arregalados, e o menino parou de chorar, como se pressentisse algo que ele não podia compreender. De repente, a porta da biblioteca se abriu com violência e uma terceira figura entrou, um homem alto, de rosto marcado por cicatrizes antigas, olhos que carregavam um peso impossível de descrever. Ele segurava um envelope grosso com o selo da polícia. A voz dele era baixa, mas firme, carregada de uma autoridade que não permitia contestação. Victor, precisamos conversar. Agora. O ar pareceu congelar. Victor sentiu o coração acelerar, a respiração falhar. Quem era aquele homem? Como ele sabia seu nome? E o que aquela conversa poderia significar? O homem estendeu o envelope para Victor,
que hesitou antes de aceitar. Ao abrir, encontrou documentos que não podia acreditar, um relatório policial, fotos e uma série de mensagens que revelavam algo que rasgava sua alma em 1000 pedaços. O menino, aquele suposto filho, não era apenas um órfão manipulado por Clara. Ele era, na verdade, um agente infiltrado da polícia, parte de uma operação secreta para desmascarar uma rede de corrupção e crimes que envolvia a própria família de Victor. Mas o golpe mais cruel veio logo depois. Entre as mensagens havia uma gravação, a voz de Victor em uma conversa antiga, negociando um acordo obscuro, um pacto com pessoas que ele jamais imaginou que o conhecessem tão bem. A traição não vinha só de Clara, nem do menino. Victor estava preso em um jogo muito maior, onde ele era tanto vítima quanto algoz. Um homem que acreditava controlar o próprio destino, mas que, na verdade, era uma peça numa engrenagem de mentiras e manipulações. O homem da polícia olhou para ele sem piedade. Você não é só um pai abandonado, Victor. Você é o centro de uma teia que vai muito além dessa casa. E o menino? Ele está aqui para garantir que você pague por tudo. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés de novo, mas dessa vez a queda era mais profunda, mais escura. A mansão, seu céu e inferno particular, parecia desmoronar ao seu redor, enquanto uma verdade ainda mais cruel se revelava. Ele não sabia quem era, nem quem podia confiar. E no meio daquele caos, uma pergunta que queimava como ácido em sua garganta. Quem afinal era aquele menino? E qual era o preço real da liberdade que ele prometia? A chuva lá fora se transformou num vendaval, e dentro da mansão, Victor percebeu que o inferno que temia enfrentar não era mais uma ameaça distante, era sua nova realidade. Uma prisão sem grades, onde o passado, o presente e o futuro se misturavam numa tormenta que poderia engoli-lo por completo. Victor sentiu a respiração falhar, o peso do envelope da polícia escorregando das mãos trêmulas, como se fosse feito de chumbo derretido. O homem de cicatrizes o observava com olhos que não perdoavam, enquanto Clara se encolhia num canto, a máscara de frieza rachando aos poucos. O menino, agora um agente disfarçado, permanecia imóvel, um soldado silencioso no meio daquele campo minado de verdades e mentiras. Mas então, quando Victor achava que já tinha atingido o fundo do poço, a mansão estremeceu de novo. Um estrondo seco, vindo do porão, como se algo antigo estivesse sendo libertado de uma prisão subterrânea. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sugar o ar dos pulmões de todos ali. Victor, com o coração martelando no peito, sentiu uma força que não vinha dele, uma urgência que o puxava para as escadas que levavam ao porão. Cada degrau rangia como um grito preso, e o cheiro de mofo e terra úmida invadia suas narinas, trazendo à tona memórias que ele tentou enterrar junto com o passado. Quando alcançou a porta do porão, uma luz fraca escapava por baixo dela. Victor empurrou com esforço, revelando um espaço que ele jamais imaginou existir ali. Uma sala escondida, repleta de documentos antigos, fotografias e caixas empoeiradas. No centro, uma mesa onde repousava um caderno grosso, com páginas amareladas e rabiscos que pareciam mapas e nomes riscados. Mas o que congelou Victor no lugar foi a figura que surgiu atrás dele, uma sombra que não deveria estar ali. Era uma mulher, idosa, com olhos que brilhavam como brasas apagadas. Ela falou com uma voz que parecia vir do fundo do tempo. Victor, você não sabe o que está prestes a descobrir. Nem eu sabia, até hoje. Ele virou-se, o choque estampado no rosto, reconhecendo aquela mulher como sua avó materna, desaparecida há décadas, dada como morta em um acidente que ele sempre achou estranho demais para ser verdade. Eu estive escondida, ela continuou, porque a verdade sobre nossa família é uma maldição que pode destruir tudo. Clara, o menino, a polícia, tudo isso é só a superfície.
Você foi criado para ser o guardião de um segredo que ninguém pode saber. Victor sentiu a cabeça girar, o chão sumir. A avó revelou que a fortuna da família não vinha apenas do trabalho duro ou da política, mas de um pacto sombrio, um acordo com forças que escapavam à compreensão humana. Um pacto que exigia sacrifícios, traições e um preço que ele ainda não podia imaginar. E então, a revelação mais devastadora: o menino, o suposto filho, não era apenas um agente infiltrado. Ele era, na verdade, o herdeiro legítimo de um segredo ancestral, o verdadeiro guardião do legado que Victor jamais quis aceitar. Clara, por sua vez, era uma peça de um jogo muito maior, manipulada por forças invisíveis que buscavam controlar o destino da família. Victor sentiu o sangue gelar. Tudo o que ele acreditava ser verdade era mentira. Sua identidade, sua história, seu próprio sangue. Tudo estava envolto em uma teia de segredos que ameaçava engolir sua sanidade. Você está pronto para saber quem realmente é? A avó perguntou com um sorriso que era ao mesmo tempo um aviso e uma promessa. Antes que ele pudesse responder, a luz piscou, as paredes pareceram se fechar e um sussurro percorreu o ar, como se a casa inteira estivesse viva, respirando e observando. Victor percebeu com uma clareza aterradora que o inferno que ele temia enfrentar não estava lá fora, nem nas pessoas ao seu redor. Estava dentro dele, nas sombras que carregava na alma, nas feridas que nunca cicatrizaram. E no fundo do porão, entre segredos ancestrais e promessas quebradas, uma nova pergunta queimava como fogo no peito. Quem era ele, afinal? E qual era o preço real da verdade que estava prestes a destruir tudo, inclusive a si mesmo? Victor encarou a avó, o rosto dela iluminado pela luz trêmula do porão, e sentiu o chão sumir sob seus pés mais uma vez. A voz dela, tão serena e ao mesmo tempo carregada de um peso impossível, parecia atravessar sua alma como um punhal frio. Victor, você não é só o guardião desse segredo. Ela começou com um olhar que parecia atravessar o tempo. Você é a chave que pode abrir ou fechar essa maldição. Mas há algo que você precisa saber antes de seguir adiante. Ele engoliu em seco, o coração batendo em descompasso, enquanto ela se aproximava e, com mãos trêmulas, entregava-lhe um envelope selado, amarelado pelo tempo. Dentro, uma carta escrita com uma caligrafia que ele reconheceu imediatamente, mas que jamais esperava ler de novo. Era uma carta de seu pai, um homem que Victor acreditava ter morrido em um acidente quando ele ainda era criança. Mas as palavras naquela folha revelavam uma verdade que rasgava o tecido de sua realidade. Seu pai não havia morrido. Ele estava vivo. E mais do que isso, ele era o verdadeiro arquiteto de toda aquela teia de mentiras, manipulações e pactos obscuros. Victor sentiu um frio que atravessava a pele e se alojava nos ossos. O homem que ele passou a vida tentando superar, odiar e esquecer, estava por trás de tudo. Era ele quem havia orquestrado o desaparecimento do menino, a manipulação de Clara, a infiltração da polícia. Tudo para proteger um segredo que poderia destruir a família, o nome e talvez o mundo que Victor conhecia. Ele te observou crescer, Victor. A avó sussurrou, quase como um lamento. Ele escolheu o momento certo para agir, e agora você está no centro de um jogo que nem imagina. Nesse instante, o menino, que até então parecia uma peça frágil naquele tabuleiro, levantou a cabeça. Seus olhos, antes cheios de medo e dor, agora brilhavam com uma determinação que parecia vir de uma força maior que ele mesmo. Eu sei quem ele é, disse o menino, a voz firme e cortante. E não vim aqui para ser uma vítima. Vim para acabar com isso. Victor sentiu o mundo girar. Tudo o que ele acreditava, tudo o que sentia, estava sendo destruído e reconstruído em segundos.
O menino não era só um agente infiltrado, nem um herdeiro secreto. Ele era, na verdade, o filho legítimo de seu pai. Um filho que Victor nunca soube que existia, criado nas sombras, treinado para derrubar o próprio sangue. Clara, a avó, o homem da polícia, todos eram peças de um quebra-cabeça que ele mal começava a entender. E agora, o homem que ele julgava seu maior inimigo era, na verdade, o pai que ele nunca teve, o mestre oculto de um jogo que ultrapassava gerações. Victor sentiu uma dor que se infiltrava na pele, que se espalhava pelos ossos, tornando-se parte do seu sangue. Um tormento que queimava mais que qualquer cicatriz antiga. Ele era um fantoche e um rei ao mesmo tempo, preso numa trama onde o amor, o ódio e a traição se confundiam em um nó impossível de desfazer. A avó deu um passo para trás, seus olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Agora, Victor, a escolha é sua. Você pode seguir o caminho da verdade, mesmo que ele destrua tudo, ou pode continuar vivendo na mentira confortável que construiu. Mas saiba, o preço da liberdade é mais alto do que você imagina. A chuva lá fora se transformou num trovão que sacudiu a mansão inteira. E no silêncio que se seguiu, Victor percebeu que nada jamais seria igual. O passado não só vinha atrás dele, ele estava dentro dele, pulsando, gritando, exigindo ser enfrentado. E no fundo do porão, entre sombras ancestrais e promessas quebradas, uma última dúvida queimava como fogo no peito. Quem era ele, afinal? E até onde estaria disposto a ir para se libertar do inferno que carregava dentro de si? Victor segurava a carta do pai com mãos que tremiam, o papel amarelado quase se desfazendo sob o peso da verdade que carregava. A luz bruxuleante do porão parecia vacilar, como se a própria casa respirasse fundo, preparando-se para o que estava por vir. A avó recuava, seus olhos fixos em Victor, como se esperasse que ele tomasse a decisão que definiria seu destino. O menino, agora erguido, encarava Victor com uma intensidade que rasgava a alma. Era como se aquele garoto, que antes parecia uma sombra frágil, carregasse o fogo de uma revolução silenciosa. Mas antes que Victor pudesse reunir forças para responder, o silêncio foi quebrado por um som que gelou seu sangue, o som de passos apressados subindo as escadas do porão. A porta se abriu com violência e uma mulher entrou, ofegante, o rosto marcado pela urgência e pelo medo. Seus olhos eram iguais aos de Victor, uma mistura cruel de reconhecimento e desespero. "Victor!" Ela gritou, a voz tremendo. "Você não pode abrir essa carta. Não agora, não depois do que aconteceu." Victor a encarou, confuso, a dor se misturando à dúvida. Quem era aquela mulher? Porque ela parecia saber tanto e, ao mesmo tempo, temer tanto. "Quem é você?" ele perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. "Eu sou sua irmã," ela respondeu, a palavra caindo como uma bomba no silêncio do porão. "E o que você vai descobrir nessa carta pode destruir tudo que resta da nossa família." Victor sentiu o chão desabar mais uma vez. Uma irmã? Um novo pedaço do quebra-cabeça que ele jamais imaginou existir. A mulher se aproximou, tirando do bolso uma pequena caixa de metal, enferrujada e marcada pelo tempo. "Isso," ela disse, entregando a caixa a Victor, "é o que nosso pai deixou para nós. Um segredo que ele guardou até o último suspiro. Mas há algo que você precisa saber antes de abrir. Ele não era apenas um homem. Ele era parte de algo muito maior, algo que vai além da nossa compreensão." Victor abriu a caixa com dedos trêmulos. Dentro havia um pequeno dispositivo, antigo, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Um objeto que parecia pulsar com uma energia própria, uma presença que o fazia sentir que o chão sob seus pés poderia se abrir a qualquer momento. "O que é isso?" ele perguntou, a voz falhando. "É a chave," respondeu a irmã com um olhar sombrio.
A chave para o que nosso pai escondeu. Um segredo que pode mudar tudo, mas também pode nos destruir. Nesse instante, as luzes do porão piscaram e se apagaram, mergulhando o ambiente numa escuridão absoluta. Um silêncio mortal tomou conta, interrompido apenas por um sussurro que parecia vir das paredes, uma voz que Victor não conseguia entender, mas que fazia seu sangue gelar. Quando a luz voltou, a irmã havia desaparecido. O menino estava de pé, com um sorriso frio e calculista, segurando o relicário que Victor ainda tinha na mão. Você acha que sabe quem é, Victor? Ele disse a voz cortante. Mas a verdade é que ninguém aqui é quem parece ser. Nem eu, nem ela, nem você. Victor sentiu a respiração falhar, o coração batendo como um tambor frenético. A casa inteira parecia viva, um organismo que pulsava com segredos e mentiras, pronto para engolir qualquer um que ousasse desafiar seu silêncio. E então, como um trovão que rasga o céu, a última revelação. O menino não era filho de Victor, nem um agente da polícia, nem um herdeiro secreto. Ele era, na verdade, a personificação viva do pacto sombrio que a família havia feito, uma entidade criada para manter o segredo vivo, para punir e proteger ao mesmo tempo. Victor sentiu um frio que atravessava a pele, uma dor que se espalhava pelos ossos, tornando-se parte do seu sangue. Ele estava preso, não em um jogo de poder, mas em um ciclo eterno de maldição e redenção, onde o passado, o presente e o futuro se confundiam numa tormenta sem fim. E no silêncio que se seguiu, apenas uma certeza queimava em seu peito. O inferno que ele temia enfrentar não era uma ameaça externa, era ele mesmo. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Victor segurava o relicário com uma mão trêmula, o peso daquela chave antiga esmagando seu peito como se fosse feita de chumbo. O porão parecia respirar junto com ele, cada sombra dançando ao ritmo do seu coração acelerado, enquanto a chuva lá fora se transformava num rugido que ameaçava arrancar as janelas da mansão. A irmã desaparecera, e o menino, agora revelado como uma entidade sombria, sorria com uma frieza que congelava a alma. Ele tentou dar um passo, mas o chão parecia se dissolver sob seus pés, como se a casa inteira estivesse viva, prendendo-o numa armadilha de segredos e mentiras. A voz do menino ecoou, cortando o silêncio como uma lâmina. Você acha que sabe o que carrega, Victor, mas não passa de um peão, um guardião de um pacto que nem sequer entende. Victor sentiu a dor se espalhar. Uma queimação que atravessava a pele, penetrava os ossos, tornando-se parte do seu sangue. Um tormento que o fazia questionar tudo, sua história, sua família, sua própria existência. Ele era o centro de um ciclo infernal, uma maldição viva. E então, um estalo. A luz do porão piscou, e no instante seguinte, tudo mudou. O menino não estava mais ali. No lugar dele, uma figura surgiu, alta e imponente, envolta numa aura que parecia feita de sombras e fogo. Era Victor, mas não o Victor que ele conhecia. Era uma versão de si mesmo que ele jamais imaginou existir. Um reflexo distorcido, um monstro nascido das profundezas de sua alma. A voz dessa sombra era a sua, mas carregava uma ameaça que gelava o sangue. Eu sou o que você teme, Victor. Sou a face oculta do seu passado, o preço que você nunca quis pagar. E agora, chegou a hora de encarar a verdade que você sempre fugiu. Victor recuou, o coração batendo tão forte que parecia querer explodir. A casa ao redor dele parecia se fechar, as paredes respirando, sussurrando segredos antigos. Ele percebeu, com um terror que queimava mais que qualquer cicatriz, que o verdadeiro inimigo não estava fora, estava dentro dele. A sombra avançou e, com um gesto, abriu o relicário que Victor ainda segurava. De dentro, uma luz negra escapou, envolvendo os dois numa tempestade de memórias e dores esquecidas.
Victor viu flashes do passado, traições, pactos, sacrifícios que ele mesmo cometera, mas que a mente havia enterrado no esquecimento. E então, a revelação que destruiu o pouco que restava de sua sanidade. Ele não era apenas o guardião do segredo, ele era o próprio pacto, a entidade que o menino representava, a maldição que a família carregava, tudo isso era ele, fragmentado, dividido, preso num ciclo eterno de destruição e renascimento. O menino, a irmã, Clara, a avó, o homem da polícia, todos eram manifestações de partes dele mesmo, ecos de uma alma dilacerada tentando sobreviver ao inferno que ele mesmo criou. Victor caiu de joelhos, o relicário caindo no chão com um baque surdo. A chuva lá fora se transformou num vendaval e dentro da mansão o tempo parecia se desmanchar. A última voz que ouviu foi a sua própria, sussurrando entre o trovão. Quem sou eu, afinal? Sou o Salvador ou o Carrasco? Sou o homem ou o monstro? E mais importante, como escapar do inferno que carrego dentro de mim? A casa tremeu, as sombras se fecharam, e o silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia engolir o mundo inteiro. Victor sabia que a verdadeira batalha não era contra ninguém lá fora, era contra ele mesmo. E essa guerra estava apenas começando. Victor caiu de joelhos, o relicário ressoando no chão como um sino fúnebre que anunciava o fim de tudo que ele acreditava ser real. A tempestade lá fora rugia com fúria, mas dentro dele, uma tormenta ainda mais violenta se desenrolava. Uma guerra onde o inimigo era ele mesmo, fragmentado em sombras e memórias que sangravam. Mas então, no silêncio que parecia engolir a mansão inteira, um som estranho ecoou do porão. Um sussurro que não pertencia a ele. Uma voz que parecia vir do fundo do tempo, do espaço entre as paredes e o chão. Victor ergueu o olhar, o coração disparado, e viu algo que congelou sua alma. A figura da irmã reapareceu, mas não como antes. Seus olhos, que antes carregavam medo e desespero, agora brilhavam com uma luz estranha, quase sobrenatural. Victor. Ela falou, a voz distorcida, como se não fosse só dela. Você não entende. Nada do que você viveu foi verdade. Nem eu, nem o menino, nem Clara, nem a avó, nem o homem da polícia. Todos nós somos criações, fragmentos de uma mente que não é a sua. Victor sentiu o chão tremer sob seus joelhos. A irmã avançou e com um gesto abriu a palma da mão, revelando uma pequena tela brilhante. Um dispositivo que parecia um tablet, mas com símbolos antigos e uma interface que desafiava a lógica. Você está preso numa simulação, Victor. Tudo isso, ela apontou para a mansão, para o porão, para o relicário. É um programa, uma construção para manter você aqui, para controlar o que resta da sua consciência. Ele piscou, tentando entender, mas a revelação o atingiu como um raio. A vida que ele conhecia, as dores, as traições, as mentiras, tudo era uma prisão digital, um labirinto criado para aprisionar sua mente. Quem está por trás disso? Ele gaguejou, a voz falhando. Não é um quem, mas um o quê? Respondeu ela, com um sorriso triste. Você é parte de um experimento, um ser humano preso entre a vida e a morte. E essa simulação é o limbo onde sua alma está presa. O menino, a avó, Clara, são fragmentos da sua memória, programados para testar sua sanidade, para ver se você pode escapar. Victor sentiu a dor se transformar em desespero puro, uma ferida que se abria em seu peito, queimando com a verdade mais cruel que já conhecera. Ele não era um homem, nem um monstro, nem um guardião de segredos ancestrais. Era um prisioneiro, um fantasma preso numa prisão invisível, lutando contra ecos de si mesmo. Então, tudo isso foi uma mentira? Ele sussurrou, a voz quase sumindo. Sim, disse a irmã, a tela piscando com imagens de hospitais, máquinas e rostos desconhecidos.
Mas há uma saída. Você precisa enfrentar a última fase, aceitar o que é e escolher. Acordar para a realidade ou permanecer aqui, para sempre perdido. Victor sentiu o relicário vibrar no chão, como um coração pulsando, chamando-o para uma decisão que poderia libertá-lo ou destruí-lo para sempre. A chuva lá fora cessou e um silêncio absoluto tomou conta do porão, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. E no fundo do seu peito, uma última pergunta queimava, mais afiada que qualquer lâmina. E se a verdadeira liberdade for aceitar que não existe um eu para salvar? Que o inferno que carrego não é dentro de mim, mas a própria prisão que me mantém vivo? Victor fechou os olhos, sentindo a escuridão o envolver, enquanto a simulação aguardava sua escolha, e o destino de tudo que ele acreditava ser pendia na balança, entre a esperança e o abismo. Victor fechou os olhos, o peso daquela escolha esmagando seu peito como uma pedra fria. O silêncio no porão era absoluto, um vazio que parecia sugar o ar, o tempo, a própria vida. Lá fora, o céu começava a clarear, mas dentro dele, o mundo desmoronava numa espiral de dúvidas e medos que se entrelaçavam como raízes de uma árvore podre. Quando abriu os olhos novamente, a irmã estava ali, imóvel, a tela em suas mãos brilhando com uma luz azulada que parecia pulsar no ritmo do coração de Victor. Ele sentiu o relicário vibrar no chão, um chamado silencioso para mergulhar naquela última fase, para encarar o que ele era, ou o que restava dele. Mas então algo aconteceu. Um estalo, um ruído estranho vindo do fundo da simulação, como se a própria realidade estivesse sendo hackeada. A imagem na tela da irmã tremeu e um rosto surgiu distorcido, mas inconfundível. O pai de Victor, não o homem das cartas ou dos segredos, mas uma entidade que parecia feita de sombras e luz, um espectro que sorria com uma malícia antiga. Victor, a voz dele ecoou, profunda e cortante. Você nunca esteve preso numa simulação comum. Você é o experimento final, a fusão de carne e código, o último elo entre o humano e o digital. Mas há algo que nem eu poderia prever. A irmã piscou confusa e a tela apagou por um instante, como se a presença do pai apagasse tudo ao redor. O que você quer dizer? Victor perguntou, a voz falhando, o medo se transformando em um frio que atravessava a pele. Eu criei tudo isso. O espectro respondeu. Cada mentira, cada personagem, cada dor. Mas você, Victor, não é só um prisioneiro. Você é o criador inconsciente dessa realidade. Cada memória, cada sombra, cada dúvida é um fragmento seu, espalhado e refeito para tentar entender a si mesmo. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés mais uma vez. A revelação era uma lâmina que cortava fundo, rasgando o tecido da sanidade. Então, eu sou o pai? Ele sussurrou, incrédulo. E também o filho, o guardião, o monstro e a vítima. A voz do espectro se misturava ao vento que entrava pelas frestas da mansão. Você é tudo e nada, um ciclo infinito de criação e destruição. O inferno que você carrega não está fora, nem dentro. Está na ausência de um eu que possa ser salvo. Nesse instante, a simulação começou a se fragmentar, paredes se dissolvendo em pixels, sombras se desfazendo em códigos. A irmã desapareceu, o menino sumiu, Clara e a avó se tornaram ecos distantes, vozes perdidas numa tempestade digital. Victor ficou sozinho, no vazio entre mundos, com o relicário nas mãos e a última pergunta queimando como fogo. Se eu sou tudo e nada, se sou criador e criatura, onde começa o fim? E se o único modo de escapar for apagar a si mesmo? O silêncio se fez absoluto, a chuva cessou, e a mansão, seu céu e seu inferno particular, desabou num suspiro final. Victor sentiu o frio da escuridão o envolver, e no último instante antes de desaparecer,
uma certeza cortou sua alma. A verdadeira prisão não é o passado, nem a mentira, nem a maldição. É a ausência de um eu que possa escolher ser livre. E então, tudo se apagou. Victor sentiu o frio da escuridão o envolver e, no último instante antes de desaparecer, uma certeza cortou sua alma. A verdadeira prisão não é o passado, nem a mentira, nem a maldição. É a ausência de um eu que possa escolher ser livre. Mas então, um lampejo, um ruído estranho, como um estalo dentro da própria escuridão, como se a simulação estivesse falhando. A mansão, o porão, a chuva, tudo começou a se desfazer em fragmentos de luz e sombra, como se o mundo inteiro estivesse sendo desmontado por mãos invisíveis. Victor abriu os olhos. Não estava mais no porão, nem na mansão, nem sequer na chuva que caía lá fora. Estava numa sala branca, imensa e vazia, onde o silêncio era absoluto, pesado como chumbo. À sua frente uma figura surgiu lentamente, não clara, nem a avó, nem o menino, nem a irmã, nem o homem da polícia. Era ele mesmo, mas não o Victor que conhecia. Era um Victor diferente, mais jovem, com olhos que brilhavam de uma forma que ele nunca vira. Quem é você? Victor perguntou, a voz trêmula, a alma dilacerada. Eu sou você, respondeu a figura, com um sorriso triste e cruel. Ou melhor, o que restou de você antes de tudo isso começar. Victor sentiu o peito apertar, uma dor que atravessava a pele e se enraizava nos ossos. Mas, se você é eu, então quem sou eu? E onde está a verdade? A outra versão de Victor deu um passo à frente e a sala pareceu se encher de ecos, vozes distorcidas, fragmentos de memórias que não pertenciam a ele, mas que estavam ali, pulsando como feridas abertas. A verdade, disse ele com uma risada amarga. A verdade é que você nunca existiu, ou melhor, existiu tantas vezes que perdeu o sentido. Você é uma criação, um experimento, uma sombra de um homem que nunca foi completo. Victor sentiu o chão sumir de novo, mas dessa vez não caiu. Flutuava, perdido entre fragmentos de si mesmo, entre vidas que jamais viveu e dores que jamais sentiu. E então, a revelação que o destruiu por dentro. Você não é só um prisioneiro. Você é o Criador e a criação, o guardião e o prisioneiro, o monstro e a vítima. E tudo isso, a mansão, a família, o passado, é uma história que você inventou para não encarar o vazio. Victor tentou gritar, mas o som se perdeu no vazio. A figura sorriu, estendendo a mão. Venha, é hora de escolher, apagar tudo e nascer de novo. Ou aceitar que o inferno não está lá fora, nem dentro. Está no nada que você se tornou. O relicário apareceu em sua mão, pulsando com uma luz negra que queimava a alma. Victor olhou para ele, sentindo o peso de todas as escolhas, de todas as mentiras e verdades que o haviam levado até ali. E então, como um trovão que rasga o silêncio, a última pergunta: se eu sou tudo e nada, se sou o Criador e a criação, o que resta de mim quando tudo se apaga? O branco se fechou ao redor dele, e a última coisa que sentiu foi a dor de um adeus que nunca foi dito, um grito que nunca foi ouvido, e a promessa de um recomeço que talvez nunca viesse. E no vazio absoluto, onde nem mesmo o tempo ousava existir, Victor percebeu que o verdadeiro inferno não era a prisão, nem a maldição, nem a mentira. Era a ausência de um eu, e a eterna busca por encontrá-lo, mesmo quando tudo se desfazia em silêncio. Victor despertou lentamente naquele branco infinito, sentindo o relicário pulsar em sua mão, como se fosse seu próprio coração. A figura diante dele, aquela versão de si mesmo, não era mais um inimigo, mas um reflexo doloroso que ele precisava aceitar. O silêncio era pesado, mas não mais sufocante. Era um convite para recomeçar. Ele respirou fundo, sentindo a dor que carregava se transformar em algo mais leve.
uma fagulha tênue de esperança. Era como se, naquele espaço entre mundos, ele pudesse finalmente olhar para dentro sem medo, sem culpa. O passado, as mentiras, as sombras, tudo aquilo ainda existia, mas não o definia mais. Victor fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia escolher. Escolher ser mais do que a soma das feridas, das traições, das máscaras. Escolher se libertar do ciclo que o aprisionava, mesmo que isso significasse perder tudo que acreditava ser real. Quando abriu os olhos, o branco começou a se dissolver, dando lugar a uma luz suave, dourada, que aquecia a pele e acalmava a alma. Ele viu a mansão, não mais como uma prisão, mas como um lugar onde podia reconstruir, onde podia enfrentar o que fosse necessário para ser livre. A irmã reapareceu, desta vez com um sorriso genuíno, estendendo a mão. O menino, Clara, a avó, o homem da polícia, todos surgiam como fragmentos de uma história que ele podia reescrever, não como inimigos, mas como partes de si mesmo que precisava entender e perdoar. Victor sentiu o relicário se aquecer, não mais como um peso, mas como uma chave para abrir portas que ele nunca teve coragem de abrir. Ele sabia que a jornada não terminava ali, que o inferno dentro dele ainda tinha labirintos a serem explorados, mas, pela primeira vez, ele sentia que não estava sozinho. Ele deu um passo à frente, sentindo o chão firme sob seus pés, e um sorriso leve surgiu em seu rosto. Não era um sorriso de vitória, mas de aceitação. De alguém que, mesmo perdido, encontrou uma luz no fim do túnel, e no fundo do seu peito, uma última pergunta permanecia, não mais como uma ameaça, mas como um desafio. Quem eu quero ser daqui para frente? A mansão, agora banhada pela luz do amanhecer, parecia respirar junto com ele, pronta para acolher o homem que escolheu enfrentar seu próprio inferno e talvez, finalmente, encontrar a paz. Mas a história de Victor não terminava ali, porque no silêncio que seguia, um novo som ecoava, distante e misterioso. Um sussurro que parecia chamar por ele, uma promessa de que o passado sempre encontra um jeito de voltar, e que algumas respostas só surgem quando a coragem é maior que o medo. E você, está pronto para descobrir o que vem depois? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão mexer com sua cabeça. Smash o like agora para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse. Não deixe de encher os comentários com suas teorias e reações sobre o final. Queremos saber tudo. E pelo amor de tudo, compartilhe esse vídeo já com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Esse é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã e apoiar o canal como nunca antes. Não espere mais um segundo para fazer parte dessa jornada. A verdade está só começando e você não vai querer ficar de fora.